Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O Supremo vai concluir nesta semana, só lembrando que a maioria já está formada, a ampliação daquilo que é conhecido como foro privilegiado, ou foro especial por prerrogativa de função, para usar o seu nome completo. Diga lá, Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali, Sheila Carla, bom dia a todos. Megali, uma notícia como essa, antigamente, era motivo de festa aqui entre os parlamentares, né? A gente lembra do tempo em que o Supremo Tribunal Federal realmente não condenava parlamentares, deputados, senadores que estavam lá com processos pendurados na Suprema Corte, né? A gente tinha um festival lá de processos encerrados por tempo, né, prescritos, até 2013, quando a gente teve lá o caso do Natan Donadon, né, o primeiro deputado condenado. Depois dele, só puxou a fila, né, porque vieram tantos outros parlamentares, a gente chegou até a bancada da Papuda aqui no Congresso Nacional, com parlamentares lá condenados em última instância, que já estavam cumprindo pena e mesmo assim não tinham mandato cassado, né? Então, hoje, na avaliação de deputados e senadores, ir direto para o Supremo Tribunal Federal não é jogo. Por quê? Porque eles não têm direito a recurso, aquele festival de recursos, né? Recorrer, né? Depois buscar lá, em eventual condenação em primeira instância, a segunda, depois ir ao Superior Tribunal de Justiça, até em última análise, ao Supremo Tribunal Federal. Então, são casos que andam mais rapidamente na Suprema Corte e os parlamentares ficam com muito receio, né, depois de tantos casos com conclusão no Supremo Tribunal Federal. Nesse julgamento, os ministros estão avaliando o seguinte: olha, o que acontece com aquele deputado, com aquele senador que começou a responder no Supremo Tribunal Federal e perdeu o mandato? Tem, por exemplo, parlamentar que abriu mão do mandato, não quis nem se reeleger, tentar a reeleição, porque não via sentido em ficar com o caso aqui no Supremo Tribunal Federal. Estava esperando o caso ser remetido lá à primeira instância, naquele chamado efeito elevador, né? O caso está aqui, depois da primeira instância, e aí vai enrolando na justiça brasileira, né? Agora, a avaliação da maioria dos ministros, e já está 6-1, né? O último voto foi do ministro André Mendonça, foi um voto divergente, mas a maioria já estabeleceu o seguinte: olha, quando o deputado perde o mandato, ele não vai lá com o caso para a primeira instância, permanece aqui no Supremo Tribunal Federal. Não só parlamentar, né, tantas outras pessoas com prerrogativa de função, né? Por exemplo, vamos pegar o caso do Silvio Almeida, né? É um caso que foi parar no Supremo Tribunal Federal, mas ele já não é mais ministro, ele não tem mais prerrogativa por função, mas no entendimento que tinha sido colocado, já ele permaneceu aqui na Suprema Corte. Então é justamente isso que os ministros estão decidindo. Em 2018, o Supremo tinha decidido no caminho contrário, né? Justamente, se o parlamentar, se a pessoa com foro perdesse o foro, esse processo seria remetido lá a instâncias inferiores. Agora, Megali, nada como um dia após o outro, né? Se no passado já foi muito jogo para parlamentares realmente responder aqui no Supremo Tribunal Federal, agora eles não querem nem pensar nisso, né? Eles preferem ir lá para as instâncias inferiores, até para ter mais tempo de recurso. Esse é um julgamento virtual, começou na sexta, vai até a próxima sexta-feira, já com maioria definida. Faltam aí os outros ministros depositarem o voto para encerrar a parada e voltar com esse entendimento no Supremo. Muito bem. Orengo, boa segunda, boa semana para você. Boa semana, até mais.